não sei se ficou ainda alguma questão. Basicamente, o que tivemos a ver também até agora são questões relativamente simples de compreender. Por um lado, as fontes de financiamento, o sítio onde continuamos a dever encontrar oportunidades de financiamento. Isso parece-me continuará a estar fora do OPSIS que estávamos aqui a falar, portanto, isso será através dos canais que acabámos de ver. E depois tivemos a ver também a estrutura, os princípios fundamentais dos contratos de subvenção, a diferença entre os contratos de subvenção e os outros tipos de contratos de serviços, fornecimentos de obras, e vimos depois a questão da estrutura dos contratos de subvenção, pronto, em termos de como é que está organizado. E, no fundo, estamos no momento em que vocês assinam o contrato de subvenção e agora temos que ver, então, quais são os atores. Quem é que faz parte dos contratos de subvenção, quais são as respectivas responsabilidades e quais são as diferenças entre eles. Bom, eu admito que muitos de vocês já tenham experiência de ter trabalhado com candidaturas, com certeza, se calhar não todos, e no próprio convite vem a identificação de quem são aquilo que nós chamamos de atores elegíveis para poderem participar na gestão do contrato de subvenção. Normalmente, bom, até há relativamente pouco tempo, basicamente tínhamos um ator principal, que era o chefe de fila, que nem sequer lhe chamávamos coordenador, como chamamos agora, e depois tínhamos os parceiros. A verdade é que isto foi complexificando e por razões várias que posso explicar, passámos a ter outro tipo de entidades, como as entidades afiliadas, os associados, os terceiros beneficiários da reafetação, enfim, é tudo um conjunto de palavrões que, de facto, só existem na gestão das subvenções da União Europeia, embora os outros doadores terão as suas modalidades, mas isto são coisas muito específicas das subvenções da União Europeia que é importante percebermos como é que funcionam, porque em função disso também saberemos melhor interpretar os convites e percebemos qual é o papel entre cada uma destas entidades. Portanto, temos o chefe de fila, se quisermos, que é o coordenador, que se chama também de requerente principal. E é isso que nós vamos ver. Eu agora não vou explicar qual é a responsabilidade ou as atribuições de cada um deles, isso vemos a seguir. Depois, aos parceiros, que nós normalmente chamamos de parceiros, chamamos de co-requerentes. A diferença, basicamente, entre um e o outro é que o coordenador faz tudo em nome e representação dos co-requerentes. Assina e envia o contrato, assina e envia os relatórios e põe a cabeça no cepo, como costuma dizer, se alguma coisa correr mal, também é ele o responsável. Não só pode ter só os privilégios, também tem essa enorme responsabilidade de, se houver, por exemplo, uma despesa inelegível, face à União Europeia, ser ele o principal responsável. É ele que recebe o dinheiro na sua conta bancária, que o distribui pelos mais correquerentes, e como vimos também, já agora pegando com o OPSIS, é alguém do coordenador que vai inserir os dados do quadro lógico, que vai fazer o acompanhamento digamos, da execução, que vai atualizar os elementos, os indicadores, os resultados e por aí adiante, e é a instituição, digamos, do coordenador que é relevante para efeitos do PADOR, como estávamos aqui a falar, e que será aquela que será levada em consideração no acesso ao sistema, pelo que eu pude perceber. Portanto, o correquerente, as entidades afiliadas, os associados ou os terceiros não terão acesso ao sistema, esse é feito pelo coordenador, como de resto é a situação atual no caso do prospecto, não é? É alguém que age em nome e representação dos demais. E depois temos as entidades afiliadas, os associados, os contratantes e os terceiros beneficiários da reafetação. E eu pego aqui num exemplo, é tudo evidentemente inventado, estas organizações não existem, em que há uma organização do fogo, para não dizerem que a praia é que leva sempre com Santiago, é que é sempre o coordenador, ou outro tipo de ilha, não vou entrar nessas rivalidades, e se calhar entrei, pus aqui o fogo, pus aqui algum fogo nesta apresentação. Uma organização do fogo age como coordenadora e, portanto, é a entidade que, como vem aqui na seta azul, assina o contrato com a União Europeia. E recebe um mandato
que é um documento que, aliás, tem um formato específico e que consta do próprio convite, que vocês já terão visto, e que tem que ser assinado pelos correquerentes. Aqui, a Praia e o Mindelo Aid, como correquerentes, são parceiros do fogo. E eles só assinam um mandato, atenção. Depois há aqui umas setas viradas para o contrato, mas não quer dizer que eles assinem um contrato, quer dizer que participam na execução do contrato. Basicamente é o que isso quer dizer. E já vamos ver o papel de cada um deles. E depois há aqui uma sociedade, uma entidade afiliada que está em Lisboa, Lisbon Aid. A entidade afiliada, vamos ver, quer dizer que é uma estrutura que não tem, é difícil explicar, não tem total autonomia jurídica face à Casa-Mãe, que neste caso é o Fogo Aid, que é uma espécie de um escritório de representação que está em Lisboa e que, de alguma forma, por alguma razão, participa e colabora na execução do projeto. Eu devo dizer que normalmente é o contrário, ou seja, normalmente as entidades afiliadas estão no terreno do país de execução. Nesse aspecto, se calhar este exemplo não é o mais feliz, porque tipicamente as entidades afiliadas estão no terreno. Portanto, até poderíamos ter uma entidade afiliada numa outra ilha, ou até no próprio fogo haver o coordenador e depois um escritório de representação noutro lugar, por alguma razão, sei que o fogo não é muito grande, mas que tivesse uma segunda entidade afiliada no terreno. A entidade afiliada quer dizer basicamente que não tem total autonomia jurídica, que é um mero que tem uma dependência, ou, como nós dizemos, jurídica, ou até de capital, se fosse uma sociedade, face a uma entidade principal, que é o fogo. O Aid, neste caso. Mas atenção, os correquerentes também, teoricamente, podem fazer uso de entidades afiliadas. Se por alguma razão o Mindelo Aid ou o Praia Aid tivessem uma entidade do fogo, por exemplo, podiam usar essa entidade afiliada para ajudar na execução do projeto. E, portanto, tudo depende da forma como as equipas, os consórcios se organizam e, naturalmente, que a indicação de quem é o coordenador tem que estar na proposta, como os correquerentes, mas também a menção de quem é a entidade afiliada e o respectivo estatuto jurídico. A entidade afiliada não tem aqui uma ligação direta ao contrato, basicamente tem que ser identificada na proposta e tem um papel, se quiserem, secundário, mais secundário, que não quer dizer que não possa também realizar despesas e celebrar até contratos. Mas, por exemplo, a respectiva contabilidade tem que passar sempre pela entidade à qual está afiliada, antes de ser enviada para o coordenador. Imaginemos que a Praia tinha uma entidade afiliada qualquer, que até estava no fogo. Essa entidade afiliada, se fizesse uma despesa, não enviaria, digamos, as faturas e a documentação da contratação diretamente para o coordenador Fogo Aid. Tinha que passar sempre pela Praia Aid, neste caso. Então, eu não quero complicar, mas é assim que isto funciona. E, aliás, todo este fluxo de informação que temos aqui, e fluxo de decisão, e partilha de responsabilidades, e partilha também de rendimento, que isto é muito importante, como é evidente. Não se esqueçam que há aí não é só a execução de despesa específica que será realizada por A, B ou C, mas também há um montante de custos indiretos, os tais 7%, que já falámos, que são um valor fixo de uma percentagem associada aos custos diretos, que são muitíssimo importantes e, portanto, cuja distribuição tem que ser determinada à partida entre os membros do consórcio, de acordo também com o esforço e a participação que tenham no projeto. Mas não há nenhum modelo de contrato de consórcio. No entanto, se quiserem, eu posso partilhar convosco um modelo que já tenho utilizado e que de resto até serviu de modelo de contrato de consórcio entre organizações no âmbito do projeto Frezan, que é um dos projetos que o Camões está a executar no sul de Angola. Se tiverem interesse, posso partilhar convosco, porque não é, vamos lá ver, o copyright não é necessariamente Camões, não tem problema nenhum se eu partilhar convosco essa informação e futuramente, porque eu acho que às vezes é algo que falta muito, que é a clarificação do papel de cada um dentro de um consórcio. O que é que faz o quê, quando, e não é só na proposta, há detalhes que não têm aqui para a proposta, como é evidente, e que têm a ver com a forma como estas entidades se articulam, porque não se esqueçam que o coordenador
está a assumir a responsabilidade total e integral perante um projeto e, portanto, tem que ter muito bem afinada, por exemplo, a forma como faz a transferência para os seus parceiros dos montantes que lhes serão eventualmente alocados. Normalmente faz contra a apresentação de faturas de anteriores pagamentos que tenham sido realizados para ver um mínimo de controle interno e, se quiserem, monitoria financeira daquilo que se está a fazer. Senão pode as coisas correr mal. Eu já vos dou a palavra, gostava de ouvir muito a vossa opinião sobre esta matéria, se tem alguma experiência e boa prática sobre a questão da forma como se coordenam com os vossos parceiros. Já lá vamos, eu queria primeiro fazer a apresentação teórica. E depois tem aqui a Universidade de Cabo Verde, que há bocado estava aí no banco dos réus, estou a exagerar, que é uma entidade pública que foi privilegiada de alguma forma. Isto é um mero exemplo que temos aqui. É uma universidade que podia ser a Universidade de Cabo Verde, como a Universidade Pedagógica, qualquer outra universidade em Cabo Verde, que era associada a um projeto. O que é um associado? O associado é uma figura que não é obrigatória nós termos, como é evidente, nem sequer uma entidade afiliada, na maior parte das vezes não é obrigatório ter, e um associado é alguém que não tem uma intervenção direta no projeto, ou seja, que não faz, contrariamente ao coordenador, aos correcorrentes e até às entidades afiliadas, que não realiza despesas, que não executa atividades, mas cujo papel pode ser interpretado de várias formas. Imaginem que vocês estão a fazer um projeto na área da prevenção do HIV-Sida, no arquipélago de Cabo Verde. E que há alguém na Universidade de Cabo Verde que está a fazer um projeto de investigação sobre estratégias e metodologias de prevenção da doença. Então, vocês podem associar a Universidade de Cabo Verde ao projeto e o respectivo investigador pode, por exemplo, pode-se pagar viagens de Santiago até ao Fogo, por exemplo, e pagar-se ajudas de custo, mais do que isso não podemos pagar aos associados, para que eles se associem ao projeto e desenvolvam um trabalho, por exemplo, de investigação, que pode ser útil para as lições aprendidas, para a visibilidade do projeto, por uma série de outras razões. Mas associados não são só universidades ou centros de investigação. Eu, por exemplo, recordo-me em projetos da tese na Guiné-Bissau, em que nós tínhamos que montar centrais fotovoltaicas ou mexer em algo que tivesse a ver com o património, por exemplo, reabilitar uma rede de abastecimento de água em Bafatá, por exemplo. Nesse caso, eu estou aqui. Nesse caso, nós tivemos que associar à nossa intervenção aquilo que seria o equivalente à direção regional de energia. No caso, por exemplo, estou a pensar da central fotovoltaica, porque chegou um momento em que, naturalmente, nós tínhamos que ter licença para poder operar, produzir e vender energia. Ora, isso é uma prerrogativa da administração. Nós não podemos fazer isso livremente. Então, de alguma forma, para engajar uma entidade pública ao projeto e para que no momento em que precisássemos realmente dessa autorização e autorizações prévias que tivéssemos que fazer, nas especificações técnicas do projeto, na ocupação do terreno, nas operações, envolvemos esta entidade como associada ao projeto. Portanto, eles ficaram logo comprometidos no projeto e, no fundo, o seu único papel, nem sequer receberam ajudas de custo, nem despesas de deslocação, não houve qualquer necessidade, foi associarem-se ao projeto desta forma. Já agora, os associados podem ser de qualquer nacionalidade. Portanto, nós vamos falar um bocadinho amanhã das chamadas regras de nacionalidade, mas, por exemplo, posso ter um associado vindo da China ou vindo do Brasil, mesmo um projeto financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento, e, no fundo, pagar-lhe as despesas de deslocação e as ajudas de custo até Cabo Verde, por exemplo. Todas as demais entidades que estão aqui referidas são sujeitas à regra da nacionalidade. As que estão aqui referidas. Agora vamos ver um por um, muito rapidamente. Portanto, o coordenador é o chefe de fila, é ele que assina o contrato de subvenção, que assume por inteiro a responsabilidade financeira do contrato e que recebe um mandato, digamos, uma procuração dos outros para assinar e submeter a candidatura e celebrar o contrato. E é o ponto focal permanente do contacto com a delegação e está agora através do OPSIS, designadamente. Os correcorrentes são os parceiros, entidades que, em princípio, eu sei que às vezes isso não acontece, mas devia ser, colaboram na preparação da candidatura e necessariamente na implementação do projeto. Não pode haver correcorrentes que não tenham um papel ativo. Isso é identificado no plano de atividades do projeto, quem faz o quê.
não é? Em função também sua expertise e da sua presença geográfica. Diz, um deles será o coordenador, porque em princípio são todos concorrentes, só que um deles é o chefe de filas, chama-se esse coordenador. Eu não sei se vocês tiveram isso nos vossos convites, mas as orientações às vezes exigem um número mínimo de beneficiários, ou seja, diz, tem que haver um coordenador e pelo menos um concorrente. E alguns dizem mesmo, o coordenador até pode estar estabelecido no país da União Europeia, mas um concorrente pelo menos tem que ter sede em Cabo Verde. E, portanto, isto são regras que são estabelecidas à medida, convite a convite, pela delegação da União Europeia, ou quem seja a autoridade contratante. E depois, evidentemente, os custos dos requerentes são elegíveis, ou seja, seguem a mesma grelha de elegibilidade aplicável ao coordenador. Portanto, se o coordenador não pode fazer despesas, por exemplo, ou adquirir bens a uma entidade que não segue a regra da nacionalidade, por exemplo, essa regra evidentemente também é aplicável ao correquerente. As entidades afiliadas já falámos, seguem os mesmos critérios de elegibilidade do coordenador e do requerente, ou seja, elegibilidade em termos de nacionalidade. Vamos ver o que é que isso quer dizer em função do instrumento financeiro. Se for o Fundo Europeu de Desenvolvimento, tipicamente tem que estar registados num país da África, Caraíbas e Pacífico da União Europeia, também é uma outra opção. Excepcionalmente, países membros da OCDE, o que salvo nem sequer pode ser o caso de Cabo Verde. Portanto, é ou a ACP ou a União Europeia, em regra, a sua elegibilidade. Que tem um vínculo jurídico-económico com um dos correquerentes ou beneficiários, não é? Um vínculo numa situação, se quiserem, de dependência. Ou um escritório de representação, ou uma entidade que é participada economicamente por outra. É isso que isto quer dizer. Aliás, a definição jurídica que é uma entidade afiliada é altamente complexa e tem muitas explicações nos convites e, eu diria, muitas vezes ininteligível o que é que se quer dizer efetivamente. Mas, digamos, um escritório, alguma entidade está na dependência de outra, de alguma forma, que satisfaça os critérios de elegibilidade em não exclusão. Não exclusão quer dizer que também tem que pagar a sua segurança social, também não podem ter sido sancionadas pela delegação porque fizeram um desvio de dinheiros num outro projeto qualquer financiado pela União Europeia, é isso que é as regras de não exclusão. E que assinam uma declaração de filiação. Tem que dizer, eu sou uma entidade afiliada deste correquerente. Pode ser um correquerente ou o coordenador. Os associados que podem, como as entidades afiliadas, existir ou não existir, não são nem correquerentes, nem entidades afiliadas. Portanto, são ou pessoas singulares, pode ser, ou mesmo coletivas, não é? Portanto, ou empresas, por assim dizer, ONGs, tipicamente, ou pessoas, ou indivíduos, que não têm que obedecer à regra da nacionalidade. Portanto, já vos disse, podem ser do Brasil, da China, de qualquer país. E que participam na execução da ação através de tarefas que são normalmente relacionadas com a realização de estudos, como é aquilo que eu vos disse da Universidade de Cabo Verde, ou representação institucional, ou atribuição de licenças, como aquele caso da Direção Regional de Energia, ou tenho certeza que vocês têm outros exemplos que não está limitado a isto, que vos podem dar. E já agora, só à parte, não obedecem à regra da nacionalidade porque, em finais dos anos 90, houve um projeto que teve lugar na Etiópia e era um projeto de conservação da natureza. E toda a gente tinha interesse naquele projeto, que era um projeto de subvenção, que uma organização chamada WWF, não é? World Wild Forum, participasse num determinado projeto. Só que havia um problema. O World Wild Forum não era, não sei se ainda é, se já é, uma organização internacional, era uma organização de direito suíço. Ora, a Suíça não faz parte da União Europeia e, portanto, havia ali um problema de inelegibilidade. Não podiam participar no projeto. Mas como tudo se acomoda e a organização era tão importante para aquele projeto, abriu-se ali uma porta e disse, bom, precisamos de tal forma que esta entidade colabore, é tão importante, que se abriu uma exceção, uma entidade não elegível de acordo com as regras, criou-se essa figura que nem sequer existia dos associados e aquilo depois fez jurisprudência. Portanto, ficou e depois foi legislado e passou a haver esta possibilidade de entidades que normalmente não seriam elegíveis possam participar nos projetos, embora, repetimos, só possam receber, digamos, dinheiro para viagens e ajudas de custo.
Depois, contratantes. Bom, contratantes, eu sei que isto pode ser um pouco... O que é um contratante? O contratante é todas as empresas ou prestadores de serviços individuais ou fornecedores que nós contratamos para executar o projeto. Evidentemente, são entidades que nós não identificamos na nossa candidatura, porque nesse momento ainda não sabemos quem é que vai, quem é que nós vamos contratar. Não é? Tirando eventualmente aqueles casos onde o auditor ainda é identificado nas condições especiais. Mas o auditor não tem que estar identificado na candidatura, embora nas condições especiais, naqueles casos os contratos onde isso ainda está previsto, é identificado o respectivo nome. Todos os demais, como é evidente, são escolhidos no momento da execução do projeto. E, naturalmente, podem ter lucro, porque são entidades com fins lucrativos, não é? Portanto, são aquilo que nós chamamos de contratantes. Perdão. E depois, muito importante, segundo percebi nos vossos projetos, e depois podemos elaborar um bocadinho mais sobre isto, generalmente o último convite de 2019, há então estes tais terceiros beneficiários da reafetação. Mais um palavrão que, no fundo, quer dizer aquilo que eu chamo de subvencionados, ou seja, alguém que recebe uma subvenção em cascata. Ou seja, o beneficiário, imaginemos, a Associação Nacional de Municípios, recebeu uma subvenção da União Europeia e pretende atribuir uma parte do valor recebido, se calhar esse exemplo existe mesmo, Susana, corrige-me se estiver errado, a um município da rede, por exemplo, para atividades que estão previstas desde logo nas candidaturas, por exemplo, para a participação em ações de formação, por exemplo, e está definido à partida qual é o montante mínimo e máximo desse apoio a terceiros. Portanto, esses terceiros são identificados, e eu digo para o município tal atribuo 70 mil, para o outro 80 mil, para o outro 90 mil. Bom, normalmente o máximo é de 60 mil euros por terceiro, a não ser que essa tal reafetação seja o objetivo principal da ação. E, portanto, imagino que seja esse o caso deste último convite. Um dos objetivos mais importantes é essa tal reafetação, porque nós ultrapassamos o limite de 60 mil euros por terceiro. Pois peço que, se eu tiver a dizer algum disparate, que me digam. E o mínimo de beneficiários de terceiros, o mínimo são 2 e o máximo são 12. Portanto, o objetivo da ação é mesmo fazer uma disseminação do impacto da ação através de terceiros. E, portanto, sob a forma de uma subvenção. Atenção também que estes terceiros não estão sujeitos à regra da nacionalidade. Portanto, teoricamente, se fosse esse o espírito do projeto, poderiam até atribuir a uma organização de direito não cabo-verdiano de um outro país essa subvenção. Só para terminar, eu depois gostava de fazer uma recapitulação desta questão, de ouvir as vossas experiências com os terceiros beneficiários de reafetação e gostava também depois de discutir um bocadinho a questão dos acordos de consórcio, por assim dizer, entre os parceiros. Relativamente aos terceiros, aquilo que está definido no guia prático é que a autoridade contratante, delegação da União Europeia, deve-se assegurar que vocês asseguram garantias adequadas, ou seja, há aquele risco elevado envolvido na atribuição de subvenções a terceiros. Também gostava de saber como é que garantem vocês que não há risco envolvido. Risco há sempre, porque pode haver o descaminho do dinheiro, ou má utilização, ou ninguém nos apresenta as faturas que realmente nós precisamos para depois enviar a informação à delegação da União Europeia com o suporte das despesas realizadas por esse terceiro. Há uma série de coisas que têm que ser carregadas depois e centralizadas no coordenador e enviadas para a delegação. Portanto, temos que ter a certeza de que essas garantias existem e de que os beneficiários permanecem, evidentemente, financeiramente responsáveis em relação à autoridade contratante. Portanto, se houver algum problema com esses terceiros, a delegação não vai atrás dos terceiros, vai atrás de vocês. Ver o que é que fizeram, o que é que aconteceu na relação com esse terceiro. Pronto. E depois, evidentemente, na vossa candidatura, como vocês fizeram, vocês incluem informações sobre objetivos e resultados pretendidos com esse apoio terceiro, os tipos de atividades para esse apoio, os tipos de pessoas ou categorias, sei lá, pessoas singulares,
municípios, associações sem fins lucrativos, associações de pais, o que for, tem que estar de alguma forma definido, e os critérios de seleção dessas entidades também, para que a autoridade contratante saiba à partida com o que é que vai contar do vosso lado durante a execução do projeto. Até porque a delegação tem que autorizar que a distribuição seja feita nesses termos, para essas entidades, com esses objetivos e com esses montantes mínimos e máximos que de resto já estão definidos a priori nos convites. Posto isto, eu não queria já entrar de chofre no exercício, gostava de ouvir um bocadinho a vossa experiência e, se calhar, se me permitem, começaria com a questão do apoio a terceiros. Desculpa lá, Susana, eu lembrei-me logo do teu projeto, eu penso que foi um dos últimos a ser assinados. Como é que está? É só para dar o pontapé de saída e depois os outros contarão a respectiva experiência sobre esta matéria. No vosso caso, quem é que são as entidades beneficiárias do apoio a terceiros? Quais são os montantes mínimos e máximos? E, sobretudo, é uma coisa que me preocupa e que preocupa certamente a delegação, como é que se garante ou se mitiga o risco de utilização dos fundos que estão afetados? No nosso caso, os beneficiários do Fundo de Apoio a Terceiros são os próprios municípios, os 22 municípios, não é? O valor varia entre 15 mil a 60 mil euros, mas os 22 municípios vão ter que concorrer para um fundo, que é um fundo específico, que dá para financiar mais ou menos entre 5 e 8 projetos, pequenos projetos. Então, uma fase de concurso, não é uma atribuição direta no vosso caso? Nesse momento estamos na fase de concurso, elaboramos os procedimentos, lançamos o concurso no mês de novembro e estamos agora no processo de avaliação das propostas que nós recebemos e brevemente vamos ter o resultado da avaliação. E esses municípios que concorreram, não é? O montante varia muito, há muitos municípios que fizeram propostas de 60 mil euros, há outros de 30, outros de 40. Raramente encontramos, por exemplo, propostas de 15 mil euros, não é? Que são pequenas. E já nos procedimentos nós também tem um capítulo específico em termos de desbloqueamento da verba, não é? Desse montante. Como é que o contrato pode ser assinado, como é que podemos desbloquear. E tem, em termos de condições de minimizar os riscos da utilização desse fundo, tem um aspecto no regulamento em que os municípios que ganharem o concurso vão ter que entrar com 10% do valor total, não é? Do orçamento, do bolo que irão receber. E vamos meter também uma cláusula específica e que foi discutida pela Comissão de Avaliação, também que esse montante, esse 10%, entre logo no momento logo no startup do projeto, no momento da implementação, logo no início. Show me the money. Não é? Exatamente. E depois haverá... Tem uma outra ferramenta também muito interessante, temos duas assistências técnicas, uma assistência técnica específica para a parte da formação em relação aos procedimentos, porque vão ter que conceber o projeto agora de acordo com os procedimentos da União Europeia, conceber bem o projeto, o log frame, o quadro lógico, os indicadores, etc., o orçamento em condições, ajudá-los na preparação do tipo de contrato, se vão subcontratar empresas para a realização das obras, mas tem um outro aspecto, Sim, queria só saber que tipo de atividades é que vão ser financiadas já agora. Não... Exatamente, duas assistências técnicas. Temos uma assistência técnica específica para uma formação para esses municípios, esses 5 ou 8 municípios que irão receber o fundo, principalmente os técnicos dos gabinetes técnicos é que vão receber uma formação específica durante uma semana, 10 dias, em relação à montagem do projeto em si, porque agora concorreram só com uma ficha de projeto, não é? Sim. Nessa ficha com algumas informações e vão ter que estruturar agora o projeto. Após essa formação, haverá uma outra assistência técnica mais específica já no momento, durante a parte da implementação, que é o on-job training, não é?
em Sim. que um especialista, um consultor irá deslocar-se a esses municípios para dar assistência técnica específica e verificarem logo a toda a montagem e ajudá-los na toda a montagem já a nível comunitário e local, da criação de estruturas de acompanhamento, estruturas de participação ativa da comunidade, etc. Não é? Então, há uma série de aspectos e de indicadores em que a ANMCV poderá ficar sempre de olho, juntamente com o apoio dos gabinetes técnicos intermunicipais. Okay. São estruturas também, são estruturas, podemos dizer, associadas, não é, nesse projeto, e que irão apoiar e acompanhar os municípios durante a parte da implementação do fundo. Ok. E as atividades que os próprios municípios vão fazer? Falaste em obras, mas vai haver outras coisas? Está mais ou menos delimitado o universo de atividades? Sim, nós fizemos uma lista das atividades e de exemplos de projetos, porque normalmente devem ser projetos de valorização do espaço público e pequenos projetos de boas práticas urbanísticas. É que como tiveram a formação no passado sobre a planificação urbanística e boas práticas urbanísticas, agora toda essa parte institucional que receberam, essa capacitação que receberam durante o projeto anterior, agora vão ter que pôr em prática, não é? Vão ter que implementar e por isso vão concorrer para isso. Mas há uma lista enorme, podem ser pracetas, podem ser espaço de acesso a pessoas com problema de deficiência, pode ser um pequeno projeto que complementa já projetos existentes como projetos projetos já também financiados ou em curso com o apoio do Fundo de Ambiente, do Fundo de Turismo, etc. Sim, muito bem. É interessantíssimo. Só isso é uma escola de formação de projetos, que é engraçado, que é mesmo em escadinha. A disseminação, a capacitação institucional põe à boleia desse projeto, não é? Coloca os municípios numa posição de futuramente eles próprios poderem candidatar-se a uma subvenção, não é? Vão aprender, aqueles que não têm experiência, que eu sei que já muitos têm, não é? Ora bem, e mais alguma, eu gostava de ouvir a experiência de outras entidades que estejam a fazer esta atribuição de subvenções a terceiros? Talvez podemos dar o exemplo do projeto que estamos a implementar no domínio do direito humano à alimentação adequada, portanto, nesta última convocatória, começou agora em fevereiro, coincidentemente com a situação da Covid-19. Tratando-se de um projeto de direito humano à alimentação adequada, digamos, uma das consequências imediatas da Covid foi a insegurança alimentar e fomos desafiados pela própria União Europeia no sentido de tentarmos criar um plano de contingência no quadro do projeto. Então criamos o que chamamos um plano de reação e mitigação face às consequências da Covid. É preciso dizer que é um projeto que atua em 6 municípios, 3 ilhas, São Vicente, Santo Antão e São Nicolau, em que afetamos 60 mil euros para as associações locais, comunitárias, mas através, digamos, de concurso, o que chamamos chamada. Criamos 2 chamadas, uma primeira para respostas imediatas, urgentes e emergenciais, e outra, uma segunda chamada para respostas, digamos, de reconstrução pós-Covid. Portanto, diferentemente do que está escrito aqui, portanto, a nossa convocatória estabelecia como montante máximo, estabelecia também como número máximo de beneficiários 12, mas como montante máximo por terceiro de 20 mil euros e o montante máximo de 60 mil euros. Nós criamos um regulamento e, portanto, a partida lançamos a convocatória e as associações comunitárias de base, as associações locais se candidataram e criamos, digamos, todo um conjunto de regulamentos para que pudesse ser o mais transparente possível, incluindo as câmaras municipais, as delegacias de saúde, os ministérios da agricultura, própria para a empresa, com critérios bem claros e transparentes de candidatura.
tivemos uma comissão de avaliação dos projetos, com integrantes locais, portanto, dos diferentes municípios, e depois uma comissão de validação. Portanto, isso por forma a conferir maior transparência ao processo. Depois, como é que asseguramos que, digamos, o dinheiro vai ser bem utilizado? Criamos no regulamento um conjunto de normas. Por exemplo, uma das normas era que a associação tivesse pelo menos 2 anos de existência. Portanto, que mostrasse algum trabalho e que mostrasse os princípios da boa gestão, quer da governança, mas também gestão financeira de fundos. Tinha que ter estatuto, tinha que ter ata da última Assembleia, de eleição dos corpos gerentes, etc. Um conjunto de princípios. Como sabem, digamos, o apoio a terceiros, digamos, as regras estabelecem que 90% pode ser atribuído logo à partida e, de facto, verificadas essas condições, atribuímos 90% da partida. E neste momento, relativamente à primeira chamada, que já terminou, as organizações, as 11 associações que se candidataram, já apresentaram os relatórios que estão em análise e após a aprovação serão disponibilizados os 10% remanescentes. E estamos neste momento, portanto, na fase de análise da segunda chamada, que é a chamada de reconstrução, para podermos adjudicar, digamos, as melhores que se candidataram. Portanto, é mais ou menos o processo, a experiência que temos com apoio a terceiros. Obrigado. Interessante. Eu não sei se houve mais alguma experiência parecida ou diferente de apoio a terceiros, dificuldade que tenham tido. Eu sei que ainda estamos basicamente em fase de discussão, ou de preparação da execução do apoio a terceiros, mas percebi que neste último convite é uma coisa, enfim, central nos projetos e, portanto, é basicamente um dos objetivos principais dessa ação. Outra questão que tínhamos lançado tem a ver com a questão da forma como os atores se articulam entre si. Portanto, este desenho que eu tinha posto aqui, eu estava-vos a dizer que normalmente a boa prática seria as partes celebrarem uma espécie de memorando de entendimento para definirem as respectivas responsabilidades, a periodicidade de recolha de informação para a preparação de relatórios, a periodicidade de pagamentos, a distribuição, digamos, dos valores que sejam a distribuir por conta dos custos indiretos e por aí adiante. Então eu vinha perguntar àqueles que estão eventualmente com consórcios de maior dimensão, se têm estado a usar algum modelo, algum instrumento que clarifique essa distribuição de responsabilidades, um memorando, um documento semelhante. Ou se tudo é feito na base da confiança. Sim. O que estamos a prever, bom, neste momento estamos no momento de análise, não é? Mas o que estamos a prever é que vai haver depois um contrato com cada um desses dos municípios ganhadores do fundo e, para além desse contrato, vai haver modelo... Sim, desculpa, eu não estou a falar da vossa relação com os terceiros beneficiários da reafetação, não. Eu estou a falar, por exemplo, a Associação Nacional de Municípios, vocês têm algum correquerente? Vocês são os coordenadores. Sim. Têm algum correquerente? Porque esses tais municípios são os terceiros que vão receber as subvenções em cascata, por assim dizer. Eu estou a falar na vossa relação, se vocês têm um parceiro, não é? Eu sei que há projetos, a Mini ainda ontem fazia referência que o projeto, anteontem ou semana passada, tinha muitos parceiros. Portanto, é sempre algo muito interessante, mas coloca problemas, não é?
processos de tomada de decisão, partilha de responsabilidades, partilha do dinheiro. E, portanto, era para isso que eu perguntava se, no teu caso também e nos outros, se formalizaram alguma espécie de acordo para deixar isso claro do quem faz Temos um memorando de entendimento com a Associação dos Municípios de Santiago, nesse momento só, que tem um gabinete intermunicipal. Mas estamos a prever, ainda, pelo menos não pensamos a nível na área MCV, porque como já existe um trabalho de colaboração com os outros gabinetes intermunicipais, não é? Que estão tipo Fogo Brava e Santo Antão, no Cati, então não existe esse memorando de entendimento com esses gabinetes intermunicipais. Certamente vamos ter que pensar também nesse sentido e fazer o mesmo memorando de entendimento que nós já tínhamos com o Gabinete Intermunicipal da Ilha de Santiago no âmbito desse novo projeto. Claro. Bom, aquilo que eu estou a dizer não é obrigatório, mas é uma boa prática. Eu tenho assistido a muitos problemas resultantes desse vazio, de não haver regras aplicáveis à relação de parceria. E, portanto, era uma sugestão que fazia e, portanto, depois eu, junto à Ana, eu enviarei então aquela proposta de memorando. Sim, sim. Sim. No caso do nosso projeto, há um contrato formalizado entre, portanto, o coordenador, né, o requerente e o correquerente, com especificação das responsabilidades e das atividades e de que custos cada um deve executar. Pronto, é isso. Eu acho que é mesmo muito, muito importante. É muito importante porque estas regras que estão aqui escritas protegem, no fundo, quando muito, a autoridade contratante, a delegação, mas não vos protegem a vós nas vossas próprias relações. E, portanto, acho Cristina, acho ótima. Eu já não sei se chamo Cristina ou Débora, como é que é? Cristina, pode ser Cristina. Acho Tanto faz. Tá bom. Acho que é uma ótima prática. Muito bem. E pronto, é este universo que nós temos aqui, naturalmente que são decisões que nós temos que tomar, adequar isso caso a caso, não é obrigatório termos estes atores todos. Eu até acho que a experiência mostra que são muitos complica a execução do projeto. E é isto, eu não sei se alguém quer partilhar mais alguma ideia, senão nós temos aqui um exercício que eu acho que pode clarificar algumas dúvidas, que é este que está aqui. Portanto, o exercício é muito simples. Vocês têm uma coluna com atores, lado esquerdo, o coordenador, o correquerente ou correquerentes, o contratante ou contratantes, não é? E os terceiros beneficiários da reafetação. Não é? E, basicamente, eu quero que me ponham um sim ou um não em cada uma destas caixas. Ou seja, por exemplo, sujeito a critérios de elegibilidade. O coordenador está sujeito? Sim ou não? É o coordenador que assina o contrato de subvenção? Sim ou não? Implementação? Sim ou não? E as mesmas perguntas para os correquerentes, para os contratantes e para os terceiros beneficiários da reafetação. Ok? Portanto, eu pedi então, penso que é relativamente simples por ser o exercício. Portanto, vamos começar ator por ator. Coordenador, sujeito a critérios de elegibilidade? Podem pôr o som. Sim. Sim, não é? Sim. 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 Elegibilidade aqui, atenção, quer dizer que têm que vir de uma determinada lista de países e que não podem estar numa situação de exclusão porque foram sancionados por alguma... É isso, a elegibilidade é isso, não é? E também pelo tipo de organização que está mencionada no convite. Se a organização diz que só associações sem fins lucrativos são elegíveis, é isso a elegibilidade. Também por tipo de organização. Empresas privadas não, não é? Então esse princípio aplica só ao coordenador, como é evidente. Assina o contrato de subvenção? Sim. Sim. Implementação? Sim. Certo. Realiza despesas do projeto? Sim. Claro. Apresenta relatórios? Sim. Sim. Assume responsabilidade financeira total? Sim.
Pago pela delegação? Sim. Sim. E pago pelo coordenador? Não. Ok, esta era fácil. Corretorente ou É pago parceiro? pelo coordenador, sim, parcialmente, o cofinanciamento. Sim, mas não era nesse sentido, era o pagamento da subvenção. Estava a brincar, estava a brincar. Claro. É aquela parte que ele mete ao bolso, não é? É pago por si próprio. Ora bem, sujeito a critérios de elegibilidade, correcorrente, sim? Sim. Sim. Assina um contrato de subvenção? Não. Estão todos de acordo? Não. Não assina? Não assina. Não. Mas assina alguma coisa que não seja o contrato? Mandato. Um mandato, sim, uma declaração. Não é? Temos de ter essa prova, faz parte da candidatura. Implementa a ação? Sim. Sim. Realiza despesas de projeto? Sim. Apresenta relatórios narrativos e financeiros? Não. Não. Mas colabora, não é? Quanto mais não seja, tem que enviar documentos, peças contabilísticas e informação. Pronto. Assume responsabilidade financeira total? Não. Não. É pago pela delegação? Sim. Não. 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 Então, Não. quem é que paga o correcorrente? É o coordenador. Coordenador. É o coordenador. Pronto. Que vai pagando de acordo com o que eles tiverem combinado, não é? Contratante, sujeito a critério de elegibilidade? Sim. Sim. Sejam tímidos, sim. Ou seja, por exemplo, eu vou dar outra vez o exemplo, parece que sou xenófobo, mas eu não posso contratar uma empresa chinesa. É um problema de elegibilidade, não posso. Ou brasileira, ou mexicana, com dinheiro do FED, por exemplo. Não é? Estou a falar do FED. Pois outros instrumentos têm outras regras. Vamos ver. Por acaso, chinesa, em princípio, é difícil, a não ser em casos muito especiais. Mas já lá vamos. A questão da nacionalidade. Vamos falar disso amanhã. Assina contrato de subvenção? Não. Não. Implementação? Sim. Não. Sim. Não. Mais ou menos. Mais ou menos? Não tem. Não. Não, aqui Não. eu vi outro grupo, tivemos essa discussão. Implementem são parceiros, digamos, o coordenador na gestão do projeto. Se gerem o projeto. Não. É isso que se quer dizer, ok? Realizam despesas do projeto? Não. Também na perspectiva de quem gera o projeto, não. Quando recebem dinheiro do projeto, não é? Têm que apresentar relatórios narrativos e financeiros? Ao coordenador. Exatamente. Mas participa. Nesse Tem sentido que é mandar informações. Exatamente. Apresenta ao coordenador. Mas não é obrigatório, atenção, o contratante é o que vocês quiserem acordar com ele. Não é obrigatório que os contratantes vos enviem relatórios narrativos e financeiros, não é? Sim. Isto faz-me lembrar uma vez um colega meu que trabalhava nas Ilhas Salomão, imaginem, e no Pacífico, e ele era assistente técnico do Ordenador Nacional e estavam a comemorar o Dia da Europa. E para esse efeito ele contratou um disc jockey para celebrar o Dia da Europa. E, enfim, o disc jockey fez o seu trabalho, a Ordenador Nacional pagou, aquilo era um montante relativamente reduzido por ajuste direto, só que depois a delegação da União Europeia pediu um relatório de execução do disc jockey. Portanto, é uma daquelas situações, evidentemente não era obrigatório, mas a gente pergunta-se o que é que um disc jockey pode dizer, a lista da música que pôs, não é? Deve ser esse o relatório que ele tem que fazer, não é? Bom, isto era um à parte, evidentemente que não, mas claro, se for um contrato de empreitada, claro que sim, tem que apresentar relatórios, aliás, ou um contrato de assistência técnica ou de serviços, disso depende também os respectivos pagamentos, depende. O contratante assume responsabilidade financeira total do contrato de subvenção? Não. É pago pela delegação? Não. É pago pelo coordenador? Sim. Pode ser pago pelo correcorrente? Agora, uma pergunta que não está aí. Sim, pode ser. Pode ser pago por uma entidade afiliada também?
Não. 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 Tenho a certeza? Não, pode Os ser, afiliados pode ser. não têm Pode, dinheiro. Não tem atividades nem orçamento. Não, os Não, pode afiliados ter. não têm dinheiro. Ah, Só tem- ajudas de Pode custo, ter. só deslocações, mais nada. Não. Ei, Mas que agora- depende, E tem por associado, não? Não, isso das ajudas de custo é o associado. O associado só ajudas de custo e viagens internacionais. Os Aqui não é afiliados isto. pagam sim. Pagam. Aqui estamos. Ou seja, estamos a perguntar quem é que pode pagar ao contratante? Ou um fornecedor ou um prestador de serviços? Já sabemos que o coordenador, naturalmente, pode pagar isso, ou um Sim. parceiro corre-querente. Agora o que eu vos falei é outra coisa, que depois vistos já se esqueceram, que é a entidade afiliada. Lembram-se o que era a entidade afiliada? Sim, tem um escritório de representação noutro local. Exatamente. Agora, a minha pergunta é, esse escritório de representação não pode executar atividades, realizar despesas? Eles não têm total autonomia jurídica. Não, À não, partida não. não devem Não. ter. Olha, é assim, as questões jurídicas, eu sou jurista, relativamente a estas questões de atividades são extraordinariamente complexas, porque há tantas modalidades daquilo que podemos chamar de entidade afiliada e tudo depende do regime jurídico. Por exemplo, há países onde os escritórios de representação estão muito limitados nos seus poderes. Mas há outros em que esses tais escritórios de representação podem realizar despesas também, não é? E têm um número de contribuintes, atenção. Apesar de estarem na dependência Não, pode jurídica... realizar não podem- despesas e apresentar os justificativos ao coordenador. Exatamente, portanto, exatamente, aí é que está. A entidade afiliada é um braço mais comprido, ou do coordenador ou de um correquerente. No fundo é esta a ideia. O braço mais comprido, chamemos-lhe assim, que chega ao terreno, não é? É uma representação. E pode fazer pagamentos e pode Apresentar os justificativos. Exatamente. E depois apresenta Os os justificativos ao comprovativos coordenador. Sim, ao sim. coordenador, exatamente. Ou o respectivo correquerente que eu envia para o coordenador. É isso. Exatamente, é isso. Portanto, a entidade afiliada pode efetivamente pagar a um contratante, ok? Pronto. E finalmente, o terceiro beneficiário da reafetação, que são, no caso do projeto da Susana, por exemplo, os municípios, não é? Estão sujeitos a critérios de elegibilidade? Sim. Não. Não? Na última convocatória se definiu os critérios. Depende. Bom, a pergunta é traiçoeira, porque de facto, na última convocatória, Depende, sim. deve estar lá a dizer que tem que ser entidades cabo-verdianas, não é? Sim. Sim. Sociedade civil, 2 anos de existência. Exatamente. Tudo isso, sim. Exatamente. Mas a delegação podia ter escolhido, podia ter dado a possibilidade de outras entidades, de outros Não, mas países. também pode ser também a Associação Nacional do Município, e que já abrange todos os municípios. Representa os municípios. Sim, mas a associação não é um terceiro, a associação é o coordenador. Neste projeto da Susana, a associação é o coordenador. Especificamente no Exatamente. projeto, não é? Ok. Sim. E, portanto, os terceiros são os municípios. Agora, o que estamos aqui a dizer, elegibilidade quer dizer isso tudo, esses critérios do tipo social, que já existe há 2 anos, que não tem fins lucrativos, mas também há aqui uma outra regra, que é, no vosso caso, tem que ser organizações de direito cabo-verdiano, mas podia não ser, é isso que eu queria insistir, ou seja, vocês estão em Cabo Verde, dificilmente iriam atribuir a essas subvenções em cascata a entidades de outro país, mas em projetos regionais poderia acontecer, e acontece isso, por exemplo, nas Caraíbas, em que, por exemplo, alguns países não são países do FED, como a Guatemala, e há um projeto no Belize, onde eu já estive, em que um terceiro até pode ser uma entidade da Guatemala, não é? É um exemplo um pouco teórico, para vocês não é relevante, porque basicamente estão sempre a trabalhar com organizações cabo-verdianas, mas o que eu estou a dizer é que, teoricamente, o terceiro podia sair do leque normal das entidades beneficiárias dos projetos do FED, não é? E no vosso caso podia ser um projeto regional, uma entidade do Senegal, por exemplo? Por exemplo, a cidade da Praia tem um projeto, não é? Participa num projeto. O Torino é do projeto de cidades europeias. A única cidade africana é a Praia. Sim, mas... E já estamos no fim do projeto, sim.
Sim, sim, acredito, mas... E na altura tivemos esse problema, mas foi aceito, com Praia como a única cidade africana. Ok. Porque Burkina Faso não foi aceito. Interessante. Aí é o problema. Eram as duas cidades africanas que concorreram, só a Praia que passou. Parabéns. Mas aí não havia problema de elegibilidade propriamente, porque as cidades europeias, se forem países da União Europeia, são... Não sei o que é que passou, não sei. Ok, seriam elegíveis. Muito bem. Ora bem, e o terceiro assinou o contrato de subvenção? Sei, não assina. Eu estou a falar do contrato principal. Não. Assina. Principal, não assina. Não. Assina um contrato convosco, não é? Conosco, sim. Com o coordenador, com o principal. Com o coordenador, exatamente. Na verdade assina com o coordenador, nem sequer com o correquerente, é com o coordenador. Não, com o coordenador. Implementação? Sim, claro. Sim, eu acho que sim. Sim. Então, não, implementa sim, porque cada cidade tem a sua ação. No fundo é isso, uma parte da ação, sim, podemos dizer que sim. Sim. Isso depende da realidade de cada cidade. Claro. Realiza despesas do projeto? Sim, claro. E justificamos perante ao coordenador. Embora aqui, isto é tudo uma questão de português e de interpretação. Quando se diz realiza ele, terceiro, pode pegar diretamente em verbas do orçamento e pagar? Não. Ele limita-se a receber dinheiro do coordenador. Recebemos dinheiro. Sim, recebe dinheiro e justificamos perante ao coordenador que nos enviou o dinheiro. Exatamente. No fundo, realiza a título secundário, sim, realiza despesas do projeto, mas que lhe são de dinheiro que lhe é entregue pelo coordenador, é nesse sentido. Sim, claro. Sim. O mesmo tipo de pergunta se pode fazer quanto aos relatórios narrativos e financeiros. Eles têm que apresentar? Ao relatório, apresentamos sim. Perante ao coordenador. Ao coordenador, pronto, exatamente. E depois o coordenador apresenta sim. À delegação. Tiago, assume responsabilidade. Sim? Tiago, tenho uma dúvida. Sim, claro. Quando se fala de apresentar relatórios narrativos, eu interpretei que seria a União Europeia, então não é a União Europeia, é só apresentar relatórios no geral. Pronto, Liliana, tens toda a razão. Essa era a minha interpretação quando fiz este exercício, é a União Europeia. Mas, ok. Sim, está bem, mas também é verdade que o terceiro tem que apresentar depois relatórios ao coordenador. Não é? E o coordenador, por sua vez, à União Europeia. Exatamente. Okay. Embora a minha perspectiva neste exercício fosse sempre a União Europeia, não é? Pronto. Okay. E assume responsabilidade financeira total? Também é uma pergunta. Vamos imaginar... Não, perante a União Europeia. Sim, perante a União Europeia. Perante ao coordenador, sim. Não. Temos que justificar perante ao coordenador. Exatamente. E o que é que acontece se um dos municípios, no projeto das associações de municípios, faz mau uso do dinheiro? Não tem documentos de suporte? Isso. Tiago, no nosso grupo tivemos essa discussão. E então, quer em relação à apresentação dos relatórios e quer em relação às despesas do projeto. E eu, num grupo, estava a dizer a mesma coisa. Eu disse, independentemente de nós, é verdade que a responsabilidade final na apresentação dos relatórios narrativos e financeiros e realização das despesas, etc., é da responsabilidade da ANMCV, mas temos que precaver. Então, para precaver, eu tenho que exigir também a apresentação dos relatórios e verificar as despesas por parte da realização do terceiro, como ele for. Senão, chega um momento em que vai-se verificar sobre a elegibilidade ou não do pagamento ou não, é a ANMCV que paga. A ANMCV que devolve. Pois. Então, essa responsabilidade é partilhada sim, não é? A responsabilidade final, é verdade, é do coordenador, mas a ANMCV, quando exige por parte do município, não vou deixar até passar 6 meses ou 1 ano para verificar se o relatório, as despesas foram feitas de forma em conformidade ou não. Sim, penaliza mesmo a ANMCV, senão, sim. A responsabilidade é partilhada na execução do projeto, mas perante a União Europeia, o único
responsável é o coordenador. É o coordenador, é verdade. Ponto final. Ponto final, é Eu verdade. sei, Mário, não estou a discutir isso. Estou a falar de uma outra Não, eu estou a ferramenta reforçar. que é de precaver em relação a ter despesas em conformidade, ter relatórios em condições, quer narrativo, quer financeiro, que é para apresentar, que é para ter para apresentar ao doador o relatório como deve ser. Estamos E ter as despesas como deve ser. Okay. Estamos em sintonia. Eu percebi o que estava a dizer. Eu queria reforçar que há, de facto, partilha de responsabilidades na execução na execução do contrato ou da subvenção, mas que, infelizmente, perante a União Europeia, o único responsável... É o coordenador. Mas é por isso que tem que haver um bom acompanhamento financeiro. Sim, sim, sim. E operacional também, não é só questão financeira. E operacional também, financeiro e operacional. E ter um bom seguimento. Sim. Porque mesmo e também respeitar os critérios. E respeitar os critérios. Mesmo do ponto de vista operacional, se a União Europeia se dá conta que um correquerente não está a fazer o que devia, não intervém diretamente junto com o correquerente. Fala com o coordenador. O coordenador. O coordenador que é o responsável, sim. Exatamente. Portanto, isto traz-nos de volta à conversa do memorando de entendimento, que é tão importante, porque define também as questões de responsabilidade, até financeira, embora eu saiba que entre entidades públicas é complicado, mas responsabilidade, quanto mais não seja em alguns casos solidária, se for o caso disso, ou outra, na existência de despesas inelegíveis. Portanto, mas sobretudo é o que dizem, vamos precaver, nem deve haver, nem devíamos falar disso. Um bom controle ali, bem apertado da execução financeira, senão de facto é um risco enorme. Eu devo dizer que este princípio se aplica também aos chamados projetos de cooperação delegada. Eu dei-me conta, ainda ontem estava a ler, no caso, por exemplo, do Instituto do Camões ou do PNUD ou estas grandes organizações que também lançam convites à apresentação de propostas, não é? Está lá escrito, por exemplo, o Camões neste momento está a lançar subvenções no sul de Angola, 3 províncias, para projetos de água, saneamento, segurança alimentar, chamado Projeto Fresan. E se houver despesas inelegíveis das ONGs no terreno, e que não elegíveis por várias razões, ou que não enviaram a informação toda, ou os relatórios não estão suficientes à prova de bala, basta uma despesa inelegível verificada num relatório, em última instância, perante a União Europeia, o Camões é que é responsável, que é uma coisa de uma exposição ao risco gigantesca. Estamos a falar de dezenas de ONGs e associações num espaço onde às vezes ainda é muito mais difícil aceder ao que eles estão a fazer, contrariamente, apesar da situação arquipelágica de Cabo Verde, onde apesar de tudo há essa capacidade. Estamos a falar de extensões gigantescas de território, em alguns casos, organizações que dificilmente, até algumas delas nem sabemos bem, estão para lá de sol posto, não é? E, portanto, é uma responsabilidade muito grande do Camões, neste caso, no fundo, está aqui no papel de coordenador, não é? É de ter a cabeça no cepo, como se diz, não é? Portanto, controle financeiro ali bem apertado, para que as coisas corram bem. E depois, pago pela delegação, o terceiro. Não. Sim ou não? Não. Não é? Pago pelo coordenador? Pode ser. Sim. O terceiro pode ser pago pelo correquerente? Pode ser. Pode? Pode. Estou a perguntar. Eu acho que não. O apoio a terceiros é só pelo próprio requerente, penso eu, não sei. Pelo próprio coordenador, quer dizer, não é? Sim, eu vou dizer que eu acho que não há nada que proíba, mas a prática é que seja o coordenador, porque o coordenador... Mas eu estou a falar por experiência própria já... Sim. Bom, neste caso do terceiro, nunca tivemos essa experiência, de modo que podem ter razão. Não, o que eu quero dizer é que o guia prático não proíbe, não diz necessariamente que seja o coordenador a pagar ao terceiro, o que eu quero dizer, mas que na realidade, até pelas razões de responsabilidade financeira que estávamos agora a falar, quer dizer, quem tem que fazer a monitoria financeira, o pagamento e a verificação é o coordenador. Portanto, eu acho que faz sentido
que os terceiros sejam pagos pelo coordenador. Mas não é obrigatório. Não faz sentido, veja uma coisa, não faz sentido se, por exemplo, o coordenador está em Inglaterra. O core-crente, um dos core-crentes em Cabo Verde, que participa diretamente na gestão do projeto. Sim. Se é o core-crente que negocia diretamente, quer dizer, que o contrato seja assinado em Inglaterra. Ok, já percebi. Não, é um bom exemplo, é um excelente exemplo, Mário. É um excelente exemplo. Eu estou a falar partindo de experiência de outros projetos que já participamos na gestão como core-crente, em que às vezes 90% do orçamento é executado cá. O dinheiro vem para a conta do core-crente, é executado agora, sob as orientações em concertação permanente com o core-crente. Okay. Por exemplo, o contrato, antes de ser assinado, é enviado ao coordenador para não objeção. Todas essas coisas, não é? Tudo em concertação. Claro, uma questão de controle interno. Sim. Muito bem. Bom, a correção de exercício será partilhada na Drive. Já agora só uma nota final que faz a ponta e depois deixo-vos em paz, porque também o dia já vai longo e fizemos aquilo que tínhamos que fazer para hoje. Só um comentário ao que o Mário disse, que ele falou numa organização do Reino Unido. Ora, amanhã vamos falar sobre as regras de nacionalidade e como o Reino Unido saiu da União Europeia, o Reino Unido deixa de ser elegível por força, nos casos em que a elegibilidade depende de fazer parte da União Europeia. Pois há aí outras portas de entrada, mas não no caso de Cabo Verde. No caso de Cabo Verde, eu não sei se vocês já alguma vez trabalharam com organizações do Reino Unido, enquanto ONGs ou etc., mas é uma das consequências do Brexit, e não só o Reino Unido deixa de financiar, como também deixa de beneficiar na maior parte dos casos.